Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey, tá? Irmãos, eu demorei um pouquinho para fazer um vídeo porque Deus me mostrou, eu tive várias visões que o Senhor me deu, mas muitas coisas relacionadas aqui mesmo, sabe? Não nada pelo Brasil, nada com o Brasil, mas aqui mesmo na América. E eu vou estar relatando essa última que eu tive. Mas antes disso, eu vou ler a palavra do Senhor no João, no Evangelho de João, capítulo 10, o verso é o 1, tá? Então, isso aqui fala do Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Eu vou lendo e vou contando o testemunho, né, para vocês, né? Quando eu que eu vim para os caminhos do Senhor, na verdade, irmãos, desde pequena eu andava no caminho do Senhor, desde pequenininha. Mas aí quando eu fiz, por aí, depois dos 12 anos de idade, eu tive uma prima minha, que nós fomos, ela me chamou para ir para a igreja católica e nós fomos lá. E quando voltamos da igreja, que nós estava voltando para casa, ela me levou numa boate aí no Brasil. E depois que essa boate, que eu entrei nessa boate, muita coisa mudou na minha vida. Eu perdi mais aquela comunhão com o Senhor, né? E aí foi um período muito difícil para minha vida, de tribulação, muito grande. Depois eu vou contando para vocês, assim, relatando algumas coisas que aconteceram na minha vida, nesse período de afastamento do Senhor, né? E depois, quando eu retornei para a casa do Senhor, eu estava aqui na América já. Eu já tinha vindo aqui para os Estados Unidos da América. E foi quando eu tinha 30 anos, né? Foi em 2004. 1º de janeiro de 2004. Que eu firmei os pés. Eu estava indo para a igreja, mas ainda não tinha firmado os pés. Já tinha batizado, mas não tinha firmado os pés. Então, eu conto do dia 1º de janeiro de 2004, tá? Pra cá. Então, nesse período, né, o Senhor teve outros vários acontecimentos, né? Porque eu na igreja ia e voltava. Não era uma coisa assim constante, né? Pois não tive muito apoio de mãe, meus pais. Minha mãe era católica, então nós não fomos criados no berço evangélico, não fomos. Então, não tínhamos direção, não sabíamos para onde ir. Então, quando o Senhor, agora há pouco tempo, né, ele me mostrou, né, que ele era o bom pastor. Eu vi Jesus na porta do aprisco das ovelhas e ele me pegava e me botava dentro do aprisco, né, numa visão, né, que o Senhor me deu. Ele me colocava dentro do aprisco das ovelhas. E quando eu entrava, eu parecia uma novilha, mas era eu. Jesus, ele tem as maneiras de nos mostrar para nós, assim, ele me mostra muito o mundo animal, né? Animal no sentido dos animais bonitos, né? Às vezes ele me mostra como se eu fosse uma girafa, como se eu fosse uma novilha, como eu fosse uma ovelha. Às vezes ele me mostra as coisas, depende do acontecimento, das coisas que tá acontecendo comigo, ele me mostra, né? Então, para mim poder entender, porque ele fala a linguagem que a gente possa entender e compreender, né? Então, vamos aqui no verso 2, diz assim: aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas ovelhas as leva para fora. Ui, o negócio ia caindo. Aí, segundo no 4, ele fala assim: quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante dela e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele,
porque não conhece a voz dos estranhos. Para você ver como as ovelhinhas são fofinhas, né? Elas conhecem a voz do seu pastor. Então Jesus disse aqui, ó, em verdade vos digo, aqui já é o 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes a mim são ladrão e assaltante, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Jesus é a porta, irmão. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo, né? Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, que é Jesus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, quando morreu na cruz, ele não deu a vida dele pelas ovelhas, por nós. Então, ele está dizendo assim, ó, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas, dei a minha vida pelas minhas ovelhas, né? Então, o mercenário o mercenário a quem não pertence às ovelhas não é pastor, de modo que quando vê e vinha o lobo, deixa as ovelhas e foge, ele foge com medo, ou seja, ele tá só trabalhando para ganhar dinheiro, né, para poder cuidar das ovelhas, mas ele não recebe as ovelhas, aliás, não cuida das ovelhas, isso é os pastores, os mercenários que estão dentro das igrejas, né, que se diz pastores, que eles estão procurando só o fim lucrativo, ou seja, eles chamam as ovelhas para dentro da igreja, mas eles não têm compromisso com essas ovelhas, eles querem saber do dízimo e da oferta. Se você tem um pouco de dinheiro, eles te tratam bem. Irmãos, eu tive experiência, eu fui muito bem tratada dentro de igreja, eu não vou falar quais igrejas, porque eu dizimava e dava oferta. Infelizmente, quando você dá uma boa oferta, um bom dízimo, você é queridinho do pastor. E já aconteceu isso comigo, irmãos. Então, olhe-se para Jesus, porque esses marceneiros, esses mercenários, quer dizer, eles vão prestar conta de tudo que eles fazem, porque o Senhor tem entregado o rebanho na mão deles e eles estão tosqueando as ovelhas, arrancando até a lã das ovelhas. Então, eu falava assim para Deus, eu nunca vi igrejas que as pessoas estão... você chega na igreja, senta... E o pastor tem a cara limpa de pregar ali Malaquias, né? Que fala o negócio do dízimo, as ofertas, roubará a Deus o homem. Porque eles querem arrancar a lã das ovelhas. Entendeu? E aí cada pregador que vai, cada cantor, cada isso, cada aquilo que entra dentro da igreja, eles tem a cara limpa de dizer assim, vamos pegar mais uma oferta. Irmãos, olha, as ovelhinhas já dão o dízimo, já dão as ofertas. Né? Cada vez que vai à igreja vai dar as ofertas. Imagina, irmão, ainda tem que dar oferta para pregador, para quem prega, para quem canta, para quem isso, para que aquilo. E é uma petição de dinheiro que só o sangue do cordeiro. E eu falo, meu Deus, olha essas ovelhas. Não tem casa para morar, não tem carro, não tem... Às vezes não tem um carro, o carro tá pendurado, devendo mais do que tudo, não tem quase roupa para vestir e vão para a igreja. Eu falei, Jesus, olha esse povo. Então, às vezes eu reclamo, eu falo para Deus essas coisas, né? E aí fala aqui no verso, deixa as ovelhas e foge, ok? Aqui é os mercenários que deixam as ovelhas e foge, né? Quando o negócio aperta, os pastores, pula fora, larga a ovelha. Cadê a causa da viúva, do órfão e da viúva? Cadê os pastores que cuidam do órfão, da viúva? Alguns não cuidam, né? Então, essa palavra não é para todo mundo não, tá, irmão? É para pra carapuça que servir, tá? Então, o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas, né? Ou seja, eles largam as ovelhas de mão, porque se tu tem, tu vai ser bem cuidado. Se você não tem, o mercenário te larga de volta e os lobos vai te pegar, entendeu? Aí, ó, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, aqui é Jesus. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, né? E conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Foi quando Jesus deu a vida dele e dá ainda, né? Já deu a vida dele pelas ovelhas, que foi a morte lá na cruz do Calvário, né? Quando ele morreu, né? E ressuscitou. Porque Jesus é a ressurreição, tá bom? E ainda tenho
outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Ou seja, Jesus disse que tem outras ovelhas, né? Que a palavra de Deus diz que ele colhe onde ele não plantou, né? Então, ele tem outras ovelhas para recolher. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, Jesus é o pastor e haverá somente um rebanho. Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando a gente ir para a glória, não vai ter placa de igreja nenhuma lá no céu. Vai estar escrito os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, não fica agarrado com o negócio de placa de igreja, que esse negócio não vai levar para ninguém para lugar nenhum. Algumas pessoas me perguntam, que igreja você frequenta? Qual igreja você é? Isso e aquilo. Irmãos, eu sou pentecostal. Eu creio nos dons do Espírito. Eu creio em Jesus nos dons do Espírito. Tá? Então, eu obedeço a voz do meu pastor. Eu não obedeço voz de homem aqui da terra. Eu ouço a voz do Senhor e obedeço a ele. Congrego, sim, congrego. Sou do ciclo de oração da minha igreja, sim, congrego. Mas eu não fico ouvindo, eu não sou abstinada na cara do meu pastor. Eu tenho que fazer tudo que ele quer. Não, de vez em quando nós, se bica. Porque eu discordo de algumas coisas que ele faz. Irmão, vou falar uma coisa bem aqui que é feio. Eu vou falar para vocês, irmãos, que estão aí no Brasil. Irmãos, é muito decepcionante quando você vê seu pastor mentindo. Você desmorona junto com ele, porque você fala assim, pô, ele era um espelho para você, né? E você pega seu pastor mentindo, então você pega seu pastor fazendo coisas que não é para fazer, que é contra a palavra do Senhor, você desmorona. Mas eu estou lá dentro porque eu tenho um propósito. O propósito do Senhor comigo lá dentro da igreja não terminou. Então eu não posso sair de lá. Mas também não vou ficar falando mal para ele, para todo mundo. As coisas que eu tenho para falar para ele, eu rasgo na cara dele mesmo. Nós se bica, mas eu falo na cara dele. Aí aqui no verso 17, fala assim, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar e tornar a tomá-la. Este mandato recebi do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aqui eu tô falando sobre, o Jesus, que é o bom pastor. Então, a gente tem que se agarrar com Jesus, irmão. Esquece negócio de pastor, negócio de placa de igreja. Irmãos, isso aí não leva ninguém pro céu. Não é que você não vá pra igreja, porque a palavra de Deus diz que você tem que congregar também. Eu tô falando pra você não ficar fanático, crer tanto no seu pastor e esquecer do pastor Jesus Cristo. Então, primeiro é Jesus. Acredita nele, corre atrás dele, vai jejuar. Nem tudo, irmão, você precisa falar com o seu pastor. Por exemplo, você tem que falar coisas que tá aqui na palavra, tá dentro da palavra, você conversa com ele, senta no gabinete dele, conversa, debate aquilo aqui que tá escrito, começa a botar sua vida no altar, jejuar, orar, colocar suas coisas, tudo, arrancar todo o pecado, toda a imundícia da sua vida, consertar a sua vida. Sabe? Quando você começa a consertar a sua vida diante do Senhor, as coisas do Senhor mudam. É claro que vem enxuvada, vem tempestade de tudo quanto é lado, as pessoas... O diabo tenta te desmoralizar de todas as formas e maneiras. Ele vai dizer que você é mentirosa, que você é endemoniado. Irmão, não liga. O seu compromisso é com Jesus. Então, vá orar, vai botar o joelho no chão, vai orar, vai clamar ao Senhor. Tira dias de comunhão com o Senhor, tira dias para... Sabe, está na presença do Senhor, porque ele tem prazer em nos falar as coisas futuras, vindouras, que tá para acontecer. Ele tem prazer, mas ele quer que nós estivemos disponível para ele, entende? Tirar um momento, quando o Senhor acordar você 3 horas da manhã para orar, bota o joelho no chão, vai orar, porque ele quer falar com você, sabe? Ele quer falar com você. Seja a hora, qual for a hora, tira um momento para comunhão com o Senhor. Que ele não fala só comigo, ele fala com todas as pessoas que buscam. Que a palavra de Deus diz que Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, Deus fala comigo, sim,
falo todos os dias comigo. Se ele não falar comigo, eu fico paranoica. Eu já falei, Deus, pelo amor de Deus, não me deixe sem falar comigo, porque eu fico neurótica. Fico, irmão, fico, porque eu já acostumei falar com Deus todos os dias, quando eu vou orar, quando eu boto o joelho no chão. O Senhor me acorda todo dia pra orar. Às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, é a hora que ele quer. Às vezes antes de eu dormir, eu tô orando, tô cantando os louvores. Ele tá falando, ele fala comigo, sabe? Então, quando ele quer falar, ele fala todo dia. Ele fala, ele mostra, dá visões. Eu tô orando, ele tá dando visões pra mim. De coisas, são coisas que às vezes eu não preciso contar pra vocês, que são coisas daqui minhas, são coisas íntimas minhas também, que ele mostra o que tá errado em mim pra poder eu consertar também. Então, irmãos, o segredo é orar, e jejuar e confiar no Senhor e botar a sua vida no altar e dizer, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que tu queres, conforme a tua vontade e o teu querer, que Deus vai falar com você. Ele não vai falar, fala só comigo não, fala com você também, mas você tem que tirar momentos para você, para congregar com ele, comunhão com ele, sabe? Estar junto dele o tempo todo e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz, que ele fala com você. Ele fala comigo, como é que ele não vai falar com você? Ele vai falar com você também. Então vamos orar, irmãos, e botar nossa vida diante do Senhor, porque o Senhor, ele é rico em bênção. Ele não só tem bênção para mim, ele tem bênção para vocês também, mas temos que botar nossas vidas diante do Senhor, tirar todo o nosso pecado, a nossa imundícia. A primeira coisa, irmãos, é jejuar e orar. O segredo de falar com Deus, de Deus falar com você, desde os antepassados até o dia de hoje, ainda é igual, ele não mudou. É jejum e oração. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, que Jesus abençoa, em nome de Jesus. Amém?